Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje nós vamos continuar falando sobre aquele livro Aconselhando Uns aos Outros, tá? 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, volta aqui no nosso canal, é o vídeo anterior a esse, assista porque nós vamos dar continuidade a partir do ponto que eu parei, lembrando que nós estamos num resumo desta obra importantíssima. Então se você deseja continuar aprendendo, vem com a gente aqui até o final desse vídeo, que nós vamos terminar o livro. Muito bem, pessoal, nós estamos falando sobre relacionamentos saudáveis na igreja, usando aqui a obra de Ed Welch, publicada pela Fiel para isso, e já falamos dos seus primeiros 3 capítulos, das 3 primeiras lições, que é com toda humildade, aproxime-se das pessoas, conheça o coração, né? Se aprofunde nessa aproximação até conhecer mais o coração. Então hoje nós vamos a partir da lição 4 até a lição 8, tá bom? E então a quarta lição, sem mais arrodeios, é conheça as influências decisivas. Tá? E com isso o Ed Welch quer dizer o seguinte: você foi até o coração da pessoa, se aprofundou nas conversas, saiu do trivial, já está conhecendo mais ali o que pensa, o que sente. Agora você vai tentar perceber quais são as influências que estão sobre a vida dessa pessoa. O coração dela é influenciado pelo quê? Tanto boas influências como má influências. Influência de pessoas, influência de ideias, influência de teologia. O que é que está moldando o coração dessa pessoa e talvez ali guiando a vida dela, tanto nas coisas boas, mas também nos seus pecados, nos seus hábitos, nas coisas ruins, nos seus pensamentos e sentimentos. Tá? Então é muito importante que a gente conheça também isso, para que a gente possa expor também as nossas influências, deixar que o outro nos ajude, deixar que o outro nos leve a Jesus e levar o outro também a Jesus para ele ser a nossa maior influência. Okay? Então a gente começa a aconselhar conhecendo essas influências, né? Conhecendo o coração e também aquilo que influencia o coração. Então é legal que você possa ter conversas sobre isso, né? Detectar isso e até ter conversas mais diretas exatamente sobre isso. O que te faz pensar assim? O que você tem assistido? O que você tem pensado sobre isso? Visto, ouvido, lido? Quais são, o que move o teu coração? Né? Nós podemos nos aprofundar essas conversas de novo, né? Intencionais sobre esses assuntos. Esse seria aqui o quarto ponto. O quinto, lembrando aqui que nós estamos no poder do óbvio, como eu disse no vídeo passado, né? A vida cristã é uma vida cotidiana aqui, naquilo que é óbvio mesmo, que a Bíblia manda de fazer, de coisas simples, diárias, rotineiras, mas que tem grande poder transformador. E o quinto é, seja pessoal e ore, né? Tenha uma vida de oração. O texto que diz o seguinte: talvez pensemos que o verdadeiro auxílio vem por meio de novos e dramáticos insights. Apesar disso, na maioria das vezes, tende a vir das maneiras mais comuns. O auxílio vem por meio do nosso envolvimento pessoal uns com os outros, do nosso foco em Cristo e da oração. Então isso é algo que pegou muito no meu ministério pastoral, por exemplo, no começo. E às vezes ainda me pego pensando nisso, que nós precisamos ter sempre grandes coisas para falar, grandes insights, coisas revolucionárias, que as pessoas nunca ouviram antes, que vai mudar a vida delas assim, numa sessão de aconselhamento, numa conversa, ou em duas. Algo mesmo assim, meio promessa de coaching mesmo, que você vai fazer aqui um curso comigo, um rápido encontro comigo, sua vida vai mudar, sua mentalidade vai ser transformada. E o evangelho não é isso, a vida cristã não é isso, aconselhar uns aos outros não é isso. Nós não estamos aqui sempre atrás de novos insights dramáticos e revolucionários. Nós somos chamados para o poder do óbvio, das coisas comuns da vida cristã, como ser pessoal, se relacionar, né, entre pessoas e orar uns com os outros, de tratar a pessoa como pessoa, não como mais um número, não só ali como aquele colega de culto apenas, não só mais como um dos membros, mas pessoas mesmo. De ter amizade, de falar, de ter relacionamentos intencionais e de oração, de vida de oração compartilhada, né? De orar uns pelos outros. Né? Isso tem sido uma tentativa nossa muito grande aqui na igreja e a gente tem colhido muitos frutos, né? De pessoas orando um pelas outras. Nós temos um livro de membresia que nós disponibilizamos aos membros da nossa igreja, eles podem ir lá conhecer, né? Ver a foto, o nome, a família e orar para essas pessoas. Então às vezes eu recebo aqui mensagens: pastor, eu estou orando por você. E às vezes eu pego também a nossa lista aqui de membros no WhatsApp, a lista de membros que eu recebo, e vou orar pelas pessoas. Isso é muito interessante. E digo, né, que eu estou orando por elas e elas também dizem que estão orando por mim. Então isso é pessoalidade e oração. Transforma nossas vidas. Okay? O sexto ponto é converse sobre sofrimento. Né?
Os dois próximos pontos são muito parecidos. O primeiro é esse: sofrimento faz parte da vida cristã. Todos nós sofremos em alguma medida, em algum momento. Bom, então não se esquive de falar sobre sofrimento. As pessoas estão sofrendo, você pode perceber isso, ou você pode ouvir sobre isso, então a gente conversa sobre sofrimento, não foge disso. E vai para a Bíblia para ver o que ela fala sobre sofrimento, né? Então nós conversamos sobre isso, né? Sofrimentos e aflições, o Ed Welch está aqui escrevendo, diz assim, está por toda parte. Em contrapartida, as Escrituras falam as nossas tribulações em praticamente cada página. Então a gente não pode temer falar disso, porque a Bíblia fala disso, então nós estamos seguros para falar disso também. Okay? Então, envolva o sofrimento nesses assuntos. Para conversar sobre sofrimento, o Ed Welch colocou aqui duas diretrizes bem importantes. Primeira, aflições são singulares. Não existem duas formas de sofrimento idênticas entre si. Então, as situações de sofrimento são diferentes, pessoas que estão em sofrimento são diferentes. Então, nunca há o mesmo sofrimento. Tá bom? Nunca há um sofrimento igual. Não há uma fórmula mágica para tratar de todos os sofrimentos como receita de bolo. Então você precisa, por isso, conhecer o coração, conhecer a pessoa, conhecer as circunstâncias, conhecer as fraquezas, as influências, para que você possa conversar de maneira correta com aquela pessoa, naquela situação que ela está sofrendo. Né? Então, o sofrimento tem essa singularidade. Por outro lado, as aflições têm algo em comum. Elas são dolorosas e podem fazer nos sentir que estamos no fim da linha. Então, pessoas que estão sofrendo, que estão passando por uma experiência dolorosa, estão com desesperança, podem achar que estão no fim da linha, e quando nós oferecemos então esse auxílio óbvio da vida comum, da oração, da aproximação, da conversa sobre o sofrimento, nós oferecemos essa percepção que ela tem de não estar sozinha, não estar no fim da linha, ainda há esperança, e só isso já faz muita diferença, gente. Então, converse sobre sofrimento. O sétimo ponto é converse também sobre pecado. Não vamos fugir do pecado, tá? Se a gente enfrenta o sofrimento, nós enfrentamos o pecado. Então, conversas intencionais, essa aproximação do coração, amizades intencionais, isso envolve pecado. Envolve o pecado de quem você está aconselhando, envolve o seu pecado, porque a pessoa também vai lhe aconselhar. Então, nós precisamos desse ambiente onde nós falamos sobre o pecado, onde nós somos específicos sobre os nossos pecados, onde nós podemos confessar, pedir oração, pedir conselhos, né? Ser exortado, exortar. Né? Todo esse ambiente é muito saudável para a vida da igreja. Então, essas amizades intencionais, esses relacionamentos saudáveis aqui precisam desse ambiente de falar sobre pecado. E muitas igrejas têm esquecido disso, infelizmente. Né? Pecado não é dito nem no púlpito, nem entre os irmãos, infelizmente mesmo. Bom, então isso faz parte aqui dos 8 pontos. E antes de ir para o último ponto, ele coloca aqui justamente algumas diretrizes para a gente falar sobre pecado. Primeiro, né? Fale sobre as coisas difíceis e boas antes. Depois você fala sobre as más e sobre os pecados. Né? Então, é bom que você tenha primeiro um relacionamento legal, de se aproximar, de conhecer o coração, as influências. Então, você passa a falar de pecados, a exortar e tudo. É claro que talvez algumas vezes você precise ir mais rápido, né? Seja mais drástico, porque o pecado está muito em vista, é um pecado grave, mas normalmente, né, você começa com a aproximação e tudo, depois que você vai tratar dos pecados. Há um ponto aqui muito interessante. Se você tem evidências claras de atos pecaminosos, seja específico. Fale daquele pecado que você tem evidência, que você viu, que você testemunhou, ou que você tem uma testemunha junto com você para falar, então seja específico. Se você não tem, se são só preocupações ou indagações, então não acuse. Vá e fale da sua preocupação e faça as perguntas que você quer fazer. Mas não chegue, né, logo acusando se você não constatou mesmo o pecado. Né? Então essa é uma boa forma aqui de lidar com o pecado com as pessoas. Use mais o nós do que somente o você. Né? Nós somos pecadores, não é só a pessoa que está ali lhe ouvindo. Né? Você também é. Então use o nós, o nós, o nós. Algumas vezes você vai precisar usar o você mesmo, isso não tem problema. Mas tenha essa prática de se colocar também como pecador e usar mais o nós do que você. Tá? E além dessas exortações, além de colocar o dedo na ferida, faça também muitas indagações e perguntas. Né? Você não conhece esse texto aqui, você não sabe que isso é pecado, o que você estava pensando a fazer isso, né? Qual era o seu sentimento? Pergunte também essas coisas para que a pessoa possa ter um raciocínio sobre o pecado dela, para que ela possa pensar sobre isso, tá bom? E o último ponto é o lembre-se e reflita, que ele escreve aqui no livro, tá? Ele diz assim: este livro identificou aspectos ordinários do envolvimento de uns para com os outros. Não há nada de novo. O propósito é lembrar e extrair aplicações do Evangelho de Jesus Cristo.
Então, lembre desses relacionamentos, lembre destes pontos, ok? E coloque isso em prática, sempre trazendo aplicações do Evangelho de Jesus para essa amizade, para esses relacionamentos. Você vai lembrar de tudo isso, lembrar do Evangelho, trazer aplicações, refletir sobre isso e continuar, né, nesse movimento de relacionamentos saudáveis. Tá? Então, esses são os 8 pontos aqui, as 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Né? E, revisando, com toda humildade, aproxime-se das pessoas, conheça o coração, conheça as influências decisivas, seja pessoal e ore, converse sobre sofrimento, converse sobre pecado, lembre-se e reflete tudo isso, continue fazendo isso, que você vai ver que você, quem está ao seu redor e sua igreja, será transformada. Esse é um ótimo livro para estudo em pequenos grupos, em igreja, EBD, aulas, enfim, individual. Né? Se cada membro da igreja colocar isso em prática, se empenhar em colocar isso em prática, a igreja vai ser transformada, nós vamos ter uma igreja saudável e muito edificante, que cresce em maturidade numa velocidade maior. Porque a igreja passa a depender não só mais do pastor para alimentá-la, mas todos estão alimentando uns aos outros e crescendo juntos com a supervisão pastoral por cima. Esse é o ideal para a igreja, né? Esse é o ideal. Então espero que você tenha gostado desse resumo. Há muito mais coisas no livro que eu não falei, logicamente, porque o vídeo ia ficar muito longo, detalhes, dicas, né, diretrizes para cada um desses pontos, resumos importantes. Então fica aí a dica, esse livro é baratinho, é fininho, você consegue ler de uma vez só, mas muito bom para a sua vida cristã e para a vida da sua igreja. Ok? Então fica a minha indicação aqui para você. Comenta aqui embaixo sobre isso, compartilha suas experiências sobre esse ponto, como é que tem sido, se você já leu esse livro, se você gostou. Tá bom? Então você pode ficar à vontade aí, eu vou respondê-los, vou tentar interagir com vocês à medida do possível. E não deixe de se inscrever aqui no review para que vocês continuem acompanhando os vídeos. Valeu, gente. Deus abençoe vocês.